Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui uma novidade, trazer algumas considerações sobre aquilo que eu venho escrevendo nas nossas revistas. E hoje, começando essa ideia, esse projeto, trago aqui uma breve contribuição sobre o que vem sendo discutido dentro do escopo do projeto de lei 4 de 2005, a reforma do Código Civil, mais especificamente sobre o artigo 544, aquele artigo que fala sobre adiantamento de herança, as doações realizadas em adiantamento de herança. O primeiro ponto que eu quero destacar é que, e quero que isso fique muito claro, a minha ideia não é nem favorável nem contrária ao projeto como um todo. Eu, particularmente, tenho evitado discutir questões sobre projetos já há algum tempo, exatamente em razão do fato de que muitas vezes esses projetos não vão para frente. Mas, no caso específico do projeto do novo código, né, ou de reforma do Código Civil, acho importante que eu traga um posicionamento bastante direcionado e especificamente sobre o artigo 544. Em linhas bastante gerais, esse artigo ele traz na verdade, uma alteração que é um pouco preocupante na minha concepção. Mas antes mesmo de falar dessa alteração, eu quero questionar algo que é mais relevante para mim. Fica difícil entender quais são as razões que levam à alteração do texto de um artigo tão importante como esse, se essas razões não forem expressamente apresentadas. Isso dificulta a compreensão e até mesmo um posicionamento mais claro. Então, vou fazer aqui as minhas ponderações de forma bastante genérica, haja vista que não há nenhuma informação nos documentos que eu pude ver até o presente momento sobre a reforma, tratando das razões pelas quais esse artigo viria a ser alterado, ou né, se propõe a sua mudança. O primeiro ponto é que esse artigo ele fala, né, a alteração que é feita, a primeira delas é a retirada do cônjuge como destinatário dessa figura de adiantamento de herança. Isso se dá, pode-se entender, pelo fato de que a ideia do próprio projeto é retirar o cônjuge da condição de herdeiro necessário. Mas a questão principal, a mim, não é essa. O texto atual, ele diz que aquelas doações realizadas em favor dos descendentes ou de um cônjuge ao outro importam em adiantamento de herança. O texto atual traz a expressão herança. Só que o texto do Código de 16, alterado pelo Código de 2002, falava em adiantamento de legítima. E a proposta apresentada é que a expressão herança seja modificada, novamente agora, para que volte a incluir a ideia de legítima. Só que sem nenhuma motivação, sem nenhuma explicação disso. Eu tenho textos falando sobre o tema, eu tenho um livro tratando de forma indireta sobre o tema, apresentei manifestações sobre isso e não consigo entender qual é o motivo da mudança, e como disse, especialmente porque ela não foi informada. Mas o ponto principal é que uma mudança desse tamanho, ela obrigatoriamente precisaria ser muito bem motivada, muito bem esclarecida. Só que, ao mesmo tempo, eu venho também tratando disso já de algum tempo. Parece que a grande maioria da doutrina e da jurisprudência ignoraram solenemente o fato dessa mudança originária ter ocorrido, de ter sido alterado de adiantamento de legítima para adiantamento de herança. Isso vai gerar uma série de consequências técnicas que precisam ser muito bem discutidas. No presente momento, eu não quero nem dialogar sobre o que é o melhor, o que é o pior, se o meu entendimento é o correto ou se os demais entendimentos são os mais adequados. O meu ponto é, para que eu possa fazer uma análise mais aprofundada, eu preciso saber quais foram os motivos que pautaram essa mudança. Esses motivos precisam ser muito bem esclarecidos para que a gente possa entender, dialogar e concluir qual seria a melhor construção para esse texto legal. Um segundo ponto, ainda nesse mesmo contexto, que me chama a atenção, é o fato de que todo mundo que tenta dialogar sobre o tema vincula o artigo 544,
essas hipóteses de adiantamento de herança, a ideia dos herdeiros necessários. Eu não necessariamente concordo com essa afirmação, mas sigo a partir daí. Se a intenção é a proteção dos herdeiros necessários, como muito se aventa, por que não aceitar a proposta que foi apresentada exatamente por mim, de inclusão entre as pessoas albergadas pela ideia do 544, também dos ascendentes? Por que essa informação ou esse dado não é ali inserido? Por que essa discussão não foi colocada? Então, esses são alguns pontos que eu trago na minha humilde contribuição para a ideia da reforma do Código, mas, reitero, especificamente quanto ao artigo 544. Quanto aos demais, a discussão é muito ampla, existem vários pontos a serem tratados, mas eu quero colocar aqui para que a gente possa pensar especificamente neste artigo, porque nós precisamos saber as motivações, nós precisamos entender quais foram as razões que levaram a essa proposta de mudança e por que as sugestões apresentadas não foram acolhidas. Agradeço a todos e todas que acompanharam esse rápido bate-papo aqui e espero tê-los aqui novamente para acompanhar a apresentação dos demais textos que eu trouxe agora nas duas últimas edições da nossa revista, tá certo? Então, um forte abraço a todos e todas e até a próxima.